Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Já Pra Bíblia. Deus abençoe você e sua família. A paz do Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações nesse momento maravilhoso, onde vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pai, fala ao nosso coração sobre nossa condição diante de Ti e como Tu queres que nós vivamos. Nos abençoa por Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus, o propósito dele é levar o homem a reconhecer o seu estado pecaminoso, de miserabilidade, sem Deus, e se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque todos pecaram, todos caíram, desde Adão até hoje. A raça humana vem caindo da graça, se afastando de Deus, pecando contra Deus e inventando novas formas de pecar todos os dias. E o homem, ele só tem uma maneira de se reatar com Deus, que é através do Evangelho de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo. Então, eu queria que você pensasse sobre isso no início dessa aula. Jesus é o Evangelho, certo? O Evangelho é Jesus. Muito bem. E Paulo ele diz o seguinte: eu não tenho vergonha do Evangelho. Pelo contrário, ele pregava o Evangelho com toda a ousadia e com a ajuda do Espírito Santo. Por que eu estou dando tanta ênfase que Paulo não tinha vergonha do Evangelho? Porque, primeiro, Paulo amava Jesus. Paulo amava o Senhor. Quem ama o Senhor, quem ama o Evangelho, não tem vergonha do Evangelho. Mas a Bíblia ela dá uma razão muito mais profunda, a compreensão que o Espírito Santo deu a Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho, primeiro, por duas causas principais. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus aqui não está fazendo acepção de pessoas. Deus aqui não está falando que ele tem preferidinhos. Não. Aqui Deus está dizendo o seguinte: a salvação, ela é para todo aquele que crê. Você crê? Então, o Evangelho é poder de Deus para salvar você. E a segunda razão é: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é a justiça de Deus, de fé em fé. Porque está escrito: o justo viverá pela fé. Quando uma pessoa comete um crime, quando o processo chega ao final, o juiz ele emite uma sentença condenatória, e aquela pessoa condenada como culpada, ela vai cumprir uma pena. De forma bem simples, bem básica, é isso. Paulo não está falando aqui de justiça humana, de padrão de justiça de comportamentos humanos, não. A Bíblia fala sobre isso também. Mas Paulo está falando aqui de algo muito mais supremo, muito superior, que é a justiça divina, que atua por meio de Jesus Cristo para transformar uma sentença condenatória para o homem em absolvição. Como é isso, Guilherme? Explica. Vamos lá. Desde a queda de Adão até hoje, todos aqueles que não se reconciliaram com Deus por meio de Jesus Cristo, sobre estes ainda permanece a ira de Deus. A porta da salvação está aberta para receber todos mesmo, tá? Todos os que creem. Jesus Cristo tem o poder, ele tem poder para dizer assim: Pai, aquele jovem, aquela mulher, aquele homem, aquela pessoa, ele se arrependeu dos pecados, me pediu perdão, ele teve um encontro conosco, Pai. E eu, como o advogado, o justo advogado,
Eu que morri na cruz, derramei meu sangue para pagar a dívida deles. Eu digo para o Senhor, meu Pai, Ele está justificado. Pai, por amor àquilo que eu fiz na cruz por eles, eu risquei a dívida deles na cruz e Ele creu nisso que eu fiz. Ele me aceitou como Senhor e Salvador. Eu os justifico, Pai, diante de Ti. Agora ele está reconciliado contigo, Pai. Agora ele é uma nova criatura. Eu o transformei, eu o justifiquei. E sabe o que o Pai faz? Vou fazer aqui uma metáfora para você entender melhor. Meu filho, se você falou que ele está justificado, então a sentença condenatória que estava sobre ele acabou. Isso aqui é só uma metáfora que tem fundamento bíblico para você entender. Acabou. Sabe por quê? Porque por meio de Jesus Cristo, nós, você, qualquer um que crê no Evangelho, passa agora a ter paz com Deus. Fomos reconciliados com Deus. Passamos a fazer parte da família do Pai. É isso aí. Agora é Pai. Pai, meu Pai. Ok? Antes éramos inimigos de Deus, amigos do mundo, amigos do pecado, amigos dos nossos deleites, chafurdados na lama do pecado, cegos pelo príncipe deste século que é o diabo, que cegou o entendimento, outrora meu e de muitos outros, mas graças a Deus, pela graça de Jesus, pelo poder do Evangelho, fomos resgatados, estamos salvos em Cristo Jesus. E a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida, ninguém tira isso de nós. Certeza de salvação. Jesus disse que todas as ovelhas que o Pai dá a ele, nenhuma se perderá. Jesus é o pastor, é o bom pastor que deu a vida para nos salvar. Ele deixa 99 e vai atrás de uma. Tem muita gente que não larga 99 para ir atrás de uma de jeito nenhum, porque quer multidão. Mas Jesus não. Jesus ele deixa 99 guardada no aprisco e vai atrás de uma. Porque todos nós, cada um de nós, seres humanos, temos um valor muito especial para Deus. É isso aí. Senão, a palavra de Deus não diria em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma maneira indescritível, inenarrável. Tal maneira, essa expressão, que deu. Ele não vendeu, não negociou, não barganhou. Ele deu o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador. Para que todo aquele que nele crer... Olha o Evangelho aí. O Evangelho faz isso. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida aqui é muito boa, mas existe uma vida muito superior a essa, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Depois que acabar aqui, continua no novo céu e na nova terra para aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e entregam suas vidas a Ele. Vão continuar vivendo, trabalhando, estudando, prosperando, batalhando, ficando doente, tendo que ir para o hospital, morrendo, vivendo, vamos embora. A vida continua, mas depois que acabar aqui, o fôlego de vida acabar aqui, estaremos com Cristo no novo céu e na nova terra. Isso é promessa de Deus, é a palavra, isso faz parte das boas novas que o Evangelho tem para nós. Então Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho, de jeito nenhum. Nós temos a mesma oportunidade. Espera aí, eu vou agir como Paulo? Vou fazer parte desse grupo que não tem vergonha do Evangelho, que ama o Evangelho, que quer viver o Evangelho, que quer pensar o Evangelho? Não é viver religião, pensar religião, dormir religião, acordar religião, comer religião, não é nada disso. Religião não tem nada a ver com o Evangelho. Existe um segundo grupo, são os que têm vergonha do Evangelho. Aqueles que têm vergonha do Evangelho são aqueles que não amam Jesus Cristo. Eles têm vergonha de Jesus. Não. Eu não quero muito compromisso não, sabe? Quero compromisso não. Eu amo, mas aqui é do meu jeito, entendeu? E você descobre essas pessoas conforme a Bíblia fala. Vocês conhecem a árvore pelo fruto que ela produz. Ser amigo de Deus é a melhor coisa que existe. E Deus quer ser nosso amigo. Ele é o nosso Pai, mas também quer ser nosso amigo. Quer ter intimidade conosco. Mas depende mais de nós do que dele. Porque dele já está tudo aqui, o Evangelho está todo pronto, escrito. E como é que acontece?
E a nossa atitude? Depende da nossa atitude. Qual a atitude que nós tomamos diante disso? Vamos ter vergonha do Evangelho. É assim? Isso vai nos levar a caminhos que parecem ser bons, mas no fim serão caminhos de morte. Jesus, ele quer que nós desfrutemos desta vida. Desfrutemos a família, desfrutemos o lazer, desfrutemos a comunhão de amigos, congreguemos com irmãos na igreja, viajemos, passeemos, tudo dentro da nossa capacidade, sem fazer loucura, sem gastar o que não pode, com dinheiro que não tem, para comprar o que não precisa, com sabedoria, com orientação de Deus. Deus quer que nós desfrutemos essa vida, sejamos gratos pelas mínimas coisas que temos, pelas grandes e pequenas coisas que temos. Tudo que Deus nos dá é graça, e não só pelo que Ele dá, pelo que Ele é, pelo que Ele representa para nós. Um Deus de amor, bondade, misericórdia, fidelidade, mansidão, soberano, é um Pai para nós. Muito bem, e existem aqueles, é o terceiro grupo agora, que são uma vergonha para o Evangelho. Nós poderíamos chamá-los de hipócritas também, que não estaria errado. E para você entender melhor quem são os hipócritas religiosos, é só você abrir o capítulo 23 de Mateus e ler o capítulo 23. Jesus dá uma aula sobre falsos religiosos, sobre hipócritas religiosos, que são esses, que são uma vergonha para o Evangelho. Quem é uma vergonha para o Evangelho sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Mas por quê? Você vai perguntar. Porque ele tem falha de caráter. Ele não se arrepende dos seus pecados e muda de vida. Ele continua sendo guiado pela sua velha natureza. Ele não mortifica sua carne através do Evangelho, dos recursos espirituais que o Evangelho lhe dá. Essas pessoas não amam o Evangelho. Essas pessoas tentam se valer do Evangelho. Essas pessoas não querem servir ao Evangelho. Elas querem se servir do Evangelho. Elas querem fazer fama e carreira através do Evangelho. É o homem pelo homem, sozinho, agindo conforme o seu coração, buscando os seus interesses e suas conveniências. Não ama o próximo, não se arrepende do mal, não libera perdão, ouve a palavra, mas não pratica. Edifica sobre fundamentos de areia. E quando vier o momento em que Deus for provar, for testar essas construções feitas por homens, tudo vai cair ao chão. Porque a palavra de Deus é fiel e ela não se desdiz. Nada pode contra a verdade, disse o apóstolo Paulo, a não ser a própria verdade. Estou finalizando nessa pequena aula que é para provocar o nosso interesse para o verdadeiro Evangelho e entendermos a importância do Evangelho de Jesus Cristo. Podemos concluir que existem três grupos: os que não se envergonham do Evangelho, os que têm vergonha do Evangelho e os que são uma vergonha para o Evangelho. E com muito respeito eu pergunto a você: você pensa que você se encaixa em qual perfil? Em qual grupo você está ligado? Responde para Deus. Não responde para mim, não precisa escrever aí. Responda para Deus em oração. Tome uma boa atitude. Que Deus nos ajude para que nós venhamos sempre nos manter firmes nesse propósito, de não termos vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E que nos livre de sermos como aqueles que têm vergonha do Evangelho, e que nos livre também de sermos uma vergonha para o Evangelho. A gente fica por aqui e a gente vai continuar nessa carta maravilhosa, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo até o final, para a gente aprender muito e ser abençoado pela palavra de Deus, que pode salvar todo aquele que crê. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.